Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Só quero dizer para a igreja nesta noite, que hoje é noite de santificação. E o Senhor Jesus é quem vai conduzir essa mensagem. Porque eu cheguei e o pastor avisou que eu ia trazer uma palavra. E o Espírito Santo de Deus é quem vai conduzir. E não é à toa que a sua palavra diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não tenho esse poder de convencer você do seu pecado, da justiça que você tem que praticar e do juízo que nós temos que ser bem conhecedor, que é vindouro. Mas nesta noite o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E essa palavra é, como diz certos pregadores, é profunda. Pode ser que alguns aqui até gostem, mas pode ser que alguns não gostem. Porque quando eu aceitei Jesus ali no Conjunto Industrial do Maracanaú, eu era novo convertido, eu já tinha uma noção do que era ser um crente separado para Deus. Às vezes vocês até me veem por aqui, um cara meio sério, ando sério. Me veem por aí pelo terminal, sabe como é que eu sou. Irmã Ana, daqui a acolá me vê por ali. Às vezes tem sorte, quando me pegam sentado, eu dou o canto para ela e vou em pé. Mas eu procuro viver uma vida de santidade. Mas com isso, você deixa de ser falho, irmão? Com certeza não, nós somos falhos. Quem aqui não tem falha? Quem aqui não peca? A Bíblia diz no livro de 1 João que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E não tem verdade nele. Está escrito no livro de 1 João. E a palavra que eu quero trazer nesta noite, ela tem a ver com o que foi cantado com os adolescentes e com os jovens. É alguma coisinha, uma palavra muito simples, que se você não tiver ela, você não entra no céu. Sabe que palavra é essa, irmão? Santificação. Aleluia! A palavra de Deus diz: segui a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor ou a Deus. Então muita gente pensa que é fácil chegar no céu. Não, é muito fácil, eu vou para a igreja, passo a semana pecando, ninguém está me vendo, faço o que eu quiser, ando do jeito que eu quero, pastor não me vê, obreiro não me vê, e ninguém me vê, mas Deus vê. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sonda os nossos corações e nos prova. E Ele nos prova. E tem muita gente que não está aguentando as provas, não está aguentando as lutas, não está aguentando as tribulações da vida, e está esquecendo de que tem que seguir a santificação, tem que buscar a santificação. E essa palavra santificação não é de agora, ela é de muitos e muitos anos atrás. E aonde é que nós vamos ver bem claro Deus exigindo a santificação do homem? Lá no Monte Horebe. Moisés, quando estava para ter um encontro com Deus, que ele chega, ele vê a sarça ardente. Ela estava pegando fogo, mas não se consumia. E diz a palavra de Deus que Moisés começou a se achegar para olhar a sarça ardendo. Ele ficou ali um pouco impressionado. Por que essa sarça ela está sendo consumida em fogo e esse fogo não se apaga? E quando ele se apressou para querer entrar no ambiente,
para conversar, ou para falar, ou para olhar para aquela sarça, uma voz saiu daquela sarça e disse: Moisés, não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar onde tu estás é santo. O livro de Eclesiastes, capítulo 5, diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, e atenta mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. E graças a Deus esta igreja ultimamente tem sido uma igreja reverente. É por isso que às vezes, irmãos, aqui rapidinho, quando tem certos pregadores que estão pregando aqui, que fica direto chamando a atenção da igreja, olha para cá, eu fico incomodado, irmão. Porque a gente nota que a igreja é reverente. A igreja de Residencial Bom Jardim, ultimamente, tem sido uma igreja atenciosa para a mensagem da palavra de Deus. Agora, tem uma palavra muito importante, muito bonita, assim, muito forte também, que Jesus Cristo também, quando subiu o monte, ele estava fazendo uma oração, e ele orou pelos seus discípulos. Esses discípulos representam eu e você nesta noite. E diz a palavra do Senhor que Jesus disse assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você nesta noite está sendo santificado pela palavra de Deus. Hoje é noite de santificação e Jesus está falando com você nesta noite. Quem aqui for fiel vai morar lá no céu. Mas sem a santificação ninguém vai entrar lá no Sião. Aleluia! Apóstolo Pedro, ele foi muito profundo quando ele escreveu a sua primeira carta. E o apóstolo Pedro, Deus usando o apóstolo Pedro, livro de 1 Pedro, ali no versículo 13, há uma orientação, há uma exortação. Nós estamos no culto de Santa Ceia, nós já ouvimos louvores maravilhosos, inspirados, que tocou no nosso coração. Nós ouvimos uma mensagem que o irmão Valdeci também trouxe, e até quando ele disse assim, estou tremendo, né, irmão? Aí me veio na mente, irmão Valdeci, Salmos 96, versículo 9. Salmos 96, versículo 9, que diz que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade, e toda a terra tem que tremer diante da sua presença. É por isso que o Valdeci estava se tremendo aqui, irmão, mas não era de medo, era de temor diante da presença do Altíssimo. Porque na realidade não é fácil, irmão, chegar aqui nesse púlpito e transmitir uma mensagem para a igreja, principalmente uma igreja com tanta gente e com tantos pregadores aqui, como disse o Valdeci, né? Pessoas que entendem da Bíblia, pessoas que se você colocar, se o pastor colocar para dirigir qualquer igreja, eles dirigem, porque são pessoas que têm aprendido, assim como eu tenho aprendido, e ainda precisa aprender muito. E o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, ele faz uma exortação para que o povo, ele atente para a santidade. E ele diz, portanto, cingindo o vosso lombo, o lombo do entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos,
porque eu sou santo, diz o Senhor. E Moisés, quando se chegou, Deus disse: tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar onde está é santo. E lá na frente, o próprio Deus exorta Moisés: Moisés, sede santo, porque o vosso Deus é Deus santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, capítulo 12, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que, no versículo 6, que Deus corrige aquele que ama e açoita aquele que recebe por filho. Então, se algum de nós aqui está sem correção, é filho bastardo. Tem que ter correção. E muitas das vezes, quando Deus, Ele chama os seus filhos para a santidade, às vezes dói. Às vezes, quando Ele chama para a santidade, às vezes Ele tem que corrigir. E nós necessitamos muitas das vezes de correção, porque muitas das vezes a gente quer andar segundo o nosso próprio curso. E ser santo não é viver de qualquer maneira, como a Bíblia diz. Não é viver uma vida de pecado e simplesmente voltar para a igreja e achar que é santo, que já está bem. A santificação não consiste em estar simplesmente no culto de Santa Ceia, aqui ceando e pronto, mostrei para todo mundo que eu sou santo. A santificação não é viver uma vida, que nem foi dito hoje na escola bíblica dominical, uma vida de ódio, de ira, uma vida de mágoa. Ser santo é ter amor uns com os outros, conforme a Bíblia Sagrada. Ser santo é estar em paz, um irmão com outro irmão. O livro de 1 João diz que nós temos que ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então as coisas não são simples assim. O sangue de Jesus não purifica o homem, a mulher, o crente de qualquer maneira. A morte de Jesus não foi em vão. A morte de Jesus teve como efeito grande a santificação dos filhos de Deus. E o que é que nós estamos entendendo por santificação nos últimos dias? Ninguém sobe para o céu sem a santificação, não adianta. Às vezes a mensagem é dura, às vezes a palavra é realmente, como dizem, pesada. Mas as mensagens dos dias de hoje têm que ser assim. O crente tem que andar na presença de Deus em santidade. O próprio louvor e a própria Bíblia diz: vigiai e orai. E a palavra complementa: vigiai e orai, porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É uma reflexão para os nossos corações. Se você nesta noite que chegou aqui, se você sente no seu coração que você estava vivendo uma vida que não agradava a Deus, hoje não é só uma noite de santificação, mas também uma noite de reconciliação com Deus. E como está escrito na palavra, Jesus, quando orou, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nesta noite a palavra de Deus está lhe santificando. Mas precisa você dar um passo para Jesus nesta noite. As coisas não é de qualquer maneira. Se reconciliar com Deus não é feio, não é vergonhoso. Pelo contrário, é um passo que você está dando para a santificação. Salmos 15, próprio salmista diz: quem habitará no santo monte do Senhor? Quem habitará com o fogo consumidor? Olha, irmão, ir para o céu não é simplesmente entrar num castelo bem bonito, tudo feito de ouro, e encontrar um rei simplesmente com a coroa na cabeça. Entrar no céu, meu irmão, se você não tiver bem, nem na porta não entra. Aliás, nem daqui não sai. Porque uma coisa eu vou dizer para você nesta noite: sem a santidade não haverá arrebatamento, nem para a minha vida, nem para a sua vida. Não vai haver arrebatamento para quem não procura viver uma vida de santidade diante de Deus, irmão.
Não quero aqui nesta noite apontar pecado por pecado. Quem peca, quem faz isso, quem faz aquilo. Não há necessidade. Porque o próprio Espírito Santo é quem convence eu e você dos nossos pecados. E não precisa aqui eu citar o nome de cada pecado. O fulano que faz isso, o fulano que faz aquilo. Não, irmão. A palavra de Deus se encarrega de convencer você do que significa o pecado. A palavra de Deus é forte, irmão. Ela penetra no coração do homem, da mulher, da criança. E Deus, desde quando eu aceitei Jesus, Deus só me usa assim, irmão. Eu não consigo sair dessa maneira de pregar a palavra de Deus. Eu não consigo sair, eu tento. Às vezes eu agradeço muito a Deus, Jesus, obrigado. O Senhor usou o Valdeci nesta noite, trouxe uma palavra de consolação, uma palavra de conforto. Tem que ter, o nosso Deus, Ele é sábio. Ele sabe consolar o nosso coração, Ele sabe dar o conforto na hora certa. Mas o nosso Deus é o Deus de justiça. E muitas das vezes Ele não se agrada com o que Ele vê na terra através dos seus santos. E nesta noite Ele nos chama a santidade. E nesta noite Ele nos chama a ser santos, a ser separados. Hoje é um culto de Santa Ceia. É um memorial eterno. É algo que nós devemos fazer com seriedade. Nós não podemos encarar a Santa Ceia como simplesmente mais um culto, só que um culto mais sério um pouco assim, né? Nós temos que considerar esse culto como um dos cultos mais importantes da igreja, porque é um culto onde ele reúne os crentes para mostrar que os crentes realmente estão em união, onde estão de comunhão uns com os outros, irmão. Não é verdade, irmão? Então, nesta noite, para a gente provar para Jesus que nós estamos de comunhão, nós temos que colocar a santidade em prática. Então, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão nesta noite, para mim colocar a santidade em prática na minha vida, eu tenho que ir até ele, tenho que me reconciliar com ele. A palavra de Deus diz que se tu traz alguma oferta até diante do altar, e tu tem algum irmão, ou tu tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, volta, reconcilia-te com teu irmão, depois vem e oferece a tua oferta. O que é que Deus quer dizer isso para nós nesta noite, irmão? Que tem muita oferta que não está subindo. Tem muita oferta que nós estamos trazendo para a casa do Senhor e não está subindo, irmão. Sabe por quê? Por falta de reconciliação. Não é aquela reconciliação de você vir acolá, assim, eu quero me reconciliar com Deus. Pronto, Deus, eu me reconciliando contigo, estou reconciliado com o meu irmão automaticamente. Não existe isso. Se é com Deus, é com Deus. Se é com o irmão, é com o irmão. Muita gente, irmão, que nem foi falado hoje na escola dominical. É normal. É algo que está no sentimento do ser humano. Ele se irá, é normal. Mas ultimamente, quanta gente tem transformado as suas iras em mágoas. E essas mágoas, elas vão ser um bloqueio para muito crente não subir para o céu. E quem é santo, não guarda mágoa no coração. Quem pratica a santificação, ele não tem rancor e nem ódio no coração. Ele procura viver uma vida de amor diante de Deus, diante dos seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meu filho, faça aí um toquezinho aí. Aquele toquezinho que chama a atenção dos corações. Né, irmão? A palavra de Deus aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 14, a gente viu nesta noite que ele manda seguir a paz. Você tá em paz com seu irmão nesta noite, irmão? Examine aí você nesta noite com você mesmo. Você está em paz com seu irmão? A leitura que vai ser lida hoje tem um versículo que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. É coisa séria. Não adianta brincar de achar que vai ficar tudo bem. Não adianta. Nesta noite é uma noite de santificação, é a noite de reconciliação,
é uma noite de regeneração, é a noite de transformação, é a noite de aceitação. Então, se você nesta noite ainda não teve um encontro com Jesus, é hoje. É hoje que você vai entregar a sua vida nas mãos dele. E você vai passar a ser santo diante da presença dele. Você vai passar a aprender através da palavra de Deus a viver uma vida de santificação. Porque ninguém vai ver a Deus sem a santificação, não. Só vê ele através da santificação. Por que muita gente perdeu a visão? Por que muita gente perdeu o discernimento das coisas? Porque muita gente não tem mais revelação de nada. Porque não vê a Deus de qualquer jeito, só através da santificação. Sem a santificação, irmão, ninguém verá o Senhor. E nós sabemos que está bem pertinho o arrebatamento da igreja. Está bem pertinho da gente ir cear lá no céu com Jesus. E eu sei lá, irmão, se no dia desse o pregador está aqui pregando e a Bíblia cai no chão e ele sobe. Ou eu sei lá se daqui um dia o pregador está pregando e a igreja sobe e ele fica com a Bíblia na mão. Tudo pode acontecer. Se o grupo de obreiros tiver tudo de comunhão com Deus e santificação, não fica ninguém, fica só o pregador, se ele não tiver de comunhão com Deus. Mas naquele grande dia, aquele que não tiver, se for um sim, um não, vai ficar. Um sim, um não. Um sim, um não, vai ficar. Se na igreja, 2 sim, 3 não, tiver em santificação, 2 sim sobe, 3 não fica. Porque as coisas de Deus é assim. Deus é justiça. E nesta noite eu quero fazer um convite. Se você nesta semana saiu um pouquinho da presença do papai e você notou que a mensagem do Senhor nesta noite falou com você: pregador, realmente eu estou longe dessa santificação. E é porque, irmãos, o tempo praticamente passou, está passando. Mas se eu fosse falar para vocês sobre santificação, o horário terminava do culto e eu não terminava, porque é muita coisa. Aqui a gente está dando só uma pinceladazinha por cima, para você entender que sem a santificação ninguém verá o Senhor. O próprio Jesus pediu a Deus para santificar os seus discípulos, porque ele sabia que eles necessitariam da santificação para poder viver uma vida de santidade diante de Deus. E como é que eu busco a santificação, irmão? Através de uma maneira que muita gente, até eu me incluo, porque estou trabalhando muito, estou fazendo um curso e a minha vida está bem curtinha para estar realmente de joelho em casa e no trabalho. Realmente está difícil. Mas a santificação se busca também através de oração, através de consagração, através da leitura da palavra de Deus. Essa sim, irmão, ela te santifica. Essa sim, ela cura, ela liberta, ela salva, ela transforma de verdade.